Então, gente, nessa palestra de Simpósio Satélite, que é quando o patrocinador traz um grande palestrante para vocês, nós vamos ter a presença do grande literalmente em tamanho. Eu nem vou tentar ficar do lado dele, porque vou ficar ridículo do lado dele de pequeno, mas também grande na nutrição, porque o Gabriel é uma referência na nutrição funcional e tem história nessa jornada toda ao lado da Valéria. Então, eu queria uma salva de palmas para trazer aqui o Gabriel, falando sobre aminoácidos na saúde e na doença. Vocês acham que isso é justo? Pô, olha isso. Tá aqui o laser, né? Aí, show de bola. Sabe usar isso aí? Aí, show. Excelente, obrigado. É sempre uma emoção estar subindo no palco e estar conversando com os colegas e ter sido precedido também pela homenagem que o Ricardo recebeu. Não pude deixar de sentir também dentro de mim. As palavras dele também foram perfeitas, porque a gente não pode deixar para amanhã o que a gente tem que fazer hoje. E reforçar isso todos os dias, né? Se conectar realmente com essa força e estar agradecendo por cada dia que a gente está vivo. Que bom que está aqui com a gente. Bom, eu agradeço à Central Nutrition pelo convite de estar aqui hoje, falando sobre um tema que eu gosto muito e que vem transformando a minha prática clínica ao longo dos últimos anos, que vem acrescentando resultados para mim e para os meus pacientes que eu não imaginava. E a primeira vez, quando eles me convidaram para falar sobre aminoácidos, foi muito interessante, porque eu achei uma coisa muito estranha, porque a gente só falava em whey protein e falava em proteínas vegetais depois, e aí eles trouxeram esse conceito dos aminoácidos que eu não tinha estudado praticamente nada. Isso já fazem uns 6 anos, eu acredito. E eu comecei a incorporar algumas coisas na minha prática clínica e hoje eu posso dizer muito, não do que eu li apenas dos estudos científicos, mas também daquilo que eu consigo praticar na minha vida, da minha família, da minha esposa, dos meus pacientes. Então isso é muito bom a gente poder falar de produtos, mas falar com bagagem de ciência e de prática clínica ao mesmo tempo. Então a gente vai abordar esse assunto, aminoácidos na saúde e na doença, com diversos pontos de vista. E eu vou tentar, nesse tempo que eu tenho aqui, que são mais ou menos 40 minutos, abordar um grande número de aminoácidos para passar uma visão de como eu uso isso na minha prática clínica. Então eu vou começar sobre creatina. A creatina, sobre muito é falado com ela, eu vou falar rapidamente. E a creatina é sintetizada no nosso organismo a partir de 3 outros aminoácidos. Então, a gente, tendo também o aporte de glicina, de arginina e metionina, a gente é capaz de produzi-la e talvez esses sejam um fator limitante também para a sua síntese e ressíntese endógena. E ela tem um papel-chave no metabolismo das nossas células, né? Na questão da ressíntese energética. E 95% dela é encontrada no músculo. O restante em outros tecidos, como o coração, que obviamente é um músculo, e também no cérebro. Daí, então, muitos estudos já com a creatina na parte de saúde cerebral também. A suplementação de creatina pode ter um papel na melhora da bioenergética celular e em várias doenças relacionadas à disfunção mitocondrial. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente pensa em creatina, a gente pode pensar em melhora de saúde mitocondrial também. Condições isquêmicas e patologias de lesão, podendo fornecer benefícios terapêuticos em diversas situações. Então é importante que a gente tenha essa visão de fisiologia para poder aplicar com sabedoria o uso de alguns aminoácidos. Aqui vocês estão vendo a cascata intracelular após uma lesão, infarto, etc. Mas eu quero mostrar o impacto da creatina na disfunção mitocondrial dessas diferentes situações. Vamos ver como é que vai funcionar aqui.
Beleza. Então, a creatina, vamos ver qual que eu vou usar aqui. Beleza. A creatina vai ter vários efeitos benéficos sobre o aumento, aqui está ela, tá? Sobre o aumento da produção de ATP, a redução do influxo excessivo de cálcio, que vai ativar a entrada de glutamato, que é ativada pela entrada de glutamato, a melhora da cadeia de transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa. Então, alguns elementos extremamente importantes na saúde celular e mitocondrial. E, inclusive, tendo efeitos benéficos na redução do estresse oxidativo. Então, ela altera várias vias de sinalização intracelular. Então, muitos estudos foram feitos com creatina e, de forma resumida, a gente tem alguns locais, algumas aplicações em que ela já foi mais bem vista. Por exemplo, as distrofias musculares, as doenças reumáticas. Então, é um suplemento muito interessante para a terceira idade. Lesões de medula espinhal e recuperação na área de exercício, que em geral é o mais pensado. Mas ela é possivelmente bastante eficiente também em pacientes imobilizados, por exemplo, preservar a função das células satélite, o que vão auxiliar na posterior recuperação quando esse paciente começar a recuperar a sua movimentação. Então, tendo um efeito aí na redução dessa perda de massa magra ou melhorando essa sinalização do retorno da atividade física ou da movimentação. Doenças pulmonares, falência cardíaca, doenças mitocondriais. Então, pense muito nisso, a gente tem muitos pacientes com déficit mitocondrial no consultório, gente, e o uso da creatina pode ser interessante em muitos desses pacientes. Então, a gente pode pensar, inclusive, além da questão apenas da hipertrofia, força, a questão da sarcopenia. Tendo a creatina efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, atuar na sarcopenia também é algo importante, é uma coisa que ela consegue fazer. Por quê? Porque a creatina, porque na sarcopenia nós precisamos não só de fornecimento de aminoácidos para a síntese do músculo, mas também de ação anti-inflamatória, já que essa inflamação crônica favorece a perda de massa magra. Então, uma complementariedade de diferentes ações. Não basta pensar em aumento de síntese proteica, em aporte de proteínas ou de aminoácidos, sem ter uma ação anti-inflamatória também. Fibromialgia é um outro possível uso bem interessante de creatina, onde tem um processo doloroso muscular disseminado. Bom, vamos falar então agora sobre taurina. E vocês vão entender algumas complementariedades entre taurina e creatina. Então, a taurina tem ação citoprotetora em diversas células. Ela regula bombas iônicas de sódio, potássio, cálcio e magnésio. Então, ela é extremamente importante manter o equilíbrio eletrolítico no nosso organismo. A taurina é o aminoácido que não participa de proteínas mais abundante do nosso corpo. Tá? Ela é importante também na fase 2 de detoxificação, então ela trabalha na conjugação de xenobióticos, então um detoxificante. Existem algumas situações de alta demanda ou necessidade aumentada de taurina, como indivíduos com ansiedade e também na neuroproteção. Então a gente está falando aqui de duas situações ligadas a sistema nervoso central, então neuroprotetora. Talvez muitos de vocês até hoje, talvez alguns, não muitos, achassem que a taurina é um energético pela sua presença nas bebidas energéticas. E isso é uma visão falaciosa. Tá? Ela está ali justamente para prevenir a toxicidade daquela quantidade de cafeína e da conjugação do uso daquilo, por exemplo, com bebidas alcoólicas ou outras coisas assim. Então aqui vocês estão vendo, por exemplo, ações da taurina na proteção neuronal, prevenindo morte neuronal. Então a taurina tem uma ação neuroprotetora extremamente importante. E ela é essencial à função mitocondrial normal.
essencial. Então, na depleção de taurina, as mitocôndrias não funcionam adequadamente. Bom, um ser humano de 70 quilos, ele contém cerca de 70 gramas de taurina. E a taurina é particularmente importante na mitocôndria, como eu já havia dito, afirmam esses outros autores também. A questão é que na nossa dieta, a maior parte da taurina vem de peixes e frutos do mar, de algas marinhas, ovos e da carne escura das aves. Então, o que nós percebemos aqui? Um grande problema no aporte de taurina para vegetarianos e veganos, uma vez que essas pessoas normalmente não são grandes consumidores de algas. Então, percebam aí que é também um aminoácido interessante, de especial interesse para vegetarianos e veganos. Então, entre as diversas aplicações da taurina, detoxificação, antioxidante, ação anti-inflamatória, saúde mitocondrial, cardio, neuro e imunoproteção. Cardioproteção, extremamente importante em pacientes com arritmias, por exemplo, regulando cálcio, magnésio, sódio, potássio no miocárdio. Taurina, gente, olha só, tem gente aqui que achava que a taurina era estimulante, ela é citoprotetora no sistema imunológico, porque ela ajuda a preservar a glutationa celular. Importante no cérebro, importante no coração e na célula imunológica. Estudos antigos na área de imunoproteção chegaram a usar em seres humanos 8 gramas de taurina por dia. Ok? Hoje, em geral, as doses estão até 5 gramas, a partir de 250. Então, é comum doses de 500, 750, 1 grama e meio por dia em diversos estudos. Bom, arginina, um outro aminoácido também que trabalha de forma sinérgica, e a síntese endógena da arginina também é possível e ela é feita a partir de 3 aminoácidos, glutamato, prolina e glutamina. Então a gente também sabe então que a gente consegue sintetizar. Existem algumas situações que existe uma alta demanda, uma alta necessidade por arginina, nos períodos de crescimento maior na infância, na gestação pelo crescimento acelerado também, indivíduos queimados e nas deficiências imunológicas graves, extremamente importante. Estudos feitos durante a pandemia da Covid-19, estudos clínicos com suplementação de arginina, mostraram redução do risco de morte, redução nos dias de hospitalização e mais rápido tempo de alta hospitalar naqueles indivíduos que receberam arginina. E isso eles fizeram porque já haviam estudos medindo o nível de aminoácidos plasmáticos que mostravam que indivíduos com Covid tinham depleção plasmática demonstrada, seres humanos, de arginina, de glutamina e de triptofano. Extremamente importante isso, porque isso tem implicações clínicas diretas. Eu, quando tive Covid, que foi não me lembro, acho que foi no ano passado, não, no ano anterior, acho que foi, eu estava no meu primeiro dia de Covid, estava totalmente sem fome, estava sem comer há quase, acho que 24 horas, e eu li esse artigo, e eu comecei na hora, eu comecei no segundo dia, então, o primeiro dia eu fiquei muito mal, com uma febre bem alta, muito mal, porque a febre gera aquele desconforto, né? Então eu estava com 38,5 de febre, e aí no segundo dia, quando eu comecei a usar aminoácidos, glutamina, arginina e triptofano em dose alta, o meu bem-estar foi incrível. A minha febre foi idêntica. Graças a Deus eu faço ótimas febres. Para quem não sabe, isso é um sinal de saúde imunológica. Então, no segundo dia, apesar da mesma febre, o meu bem-estar foi muito bom, o meu raciocínio voltou a funcionar, e eu tinha muito mais energia e disposição. E a partir daquele dia, foi assim, cada dia, com um bem-estar maior. Então, eu comecei a usar com vários pacientes também,
com Covid, arginina, glutamina, então os aminoácidos com sucesso muito grande e sempre em doses elevadas. É uma doença de curto prazo, tu não vai dar 500 miligramas, tu vai usar 10 gramas de glutamina num dia, 15 gramas, tu vai usar 2 gramas de arginina, 2 gramas de triptofano, coisas assim, entendeu? São doses de impacto imediato. Tu vai trabalhar com N-acetilcisteína, 1,5 gramas, 2 gramas, 3 gramas em um dia. Ok? Porque é um curto prazo e uma alta intensidade. Enfim. Em relação à arginina, a gente também tem que lembrar, tanto quanto para os outros aminoácidos, a gente já sabe que a genética influencia. Por exemplo, esse gene SLC7A2, esse SNP aqui, que está sendo apontado, eu não estou conseguindo mexer tão bem aqui, mas enfim, esse indivíduo tem um resultado normal, o que dá para ele uma necessidade normal ou média populacional de arginina. Já esse outro indivíduo aqui, ele tem um outro polimorfismo que dá a ele uma necessidade alta de arginina, porque está demonstrado que os indivíduos com esse polimorfismo têm níveis de arginina mais baixos no seu plasma. Eles precisam de ingestão maior de arginina para manter a arginina plasmática como é o usual. Ou seja, se a gente tem a informação da genética, a gente pode fazer intervenções mais pontuais, mais realmente assertivas nos nossos diferentes pacientes. Então, só para vocês entenderem, será que aquele paciente se beneficiaria de arginina ou não? Ele tem infecções de repetição, está aumentando a pressão arterial. O que será que está acontecendo? Será que não pode ser arginina? Eu posso pensar em outras coisas, mas com o raciocínio clínico eu posso tentar inferir coisas que a genética poderia me dar a resposta, caso eu não tenha a genética ainda à disposição. Então a gente tem que falar em arginina, a gente fala também em imunomodulação, mas a gente fala em liberação de GH e testosterona, gente. A arginina, por exemplo, utilizada à noite, vai favorecer a liberação de hormônio do crescimento. A gente pode usar arginina para aumentar o crescimento de crianças que estão com déficit de crescimento. Arginina e glutamina. Olhem como a gente tem utilidades dos aminoácidos muito interessantes e olhem o papel que isso tem numa família, para uma criança, como isso pode ser impactante para o resto da vida. Então, isso é algo muito importante, que a nutrição tem esse papel. Todos vocês conhecem os produtos na área de cicatrização contendo arginina, isso já é bem estudado e bem publicado também. Então, pensem também cirurgias, quem sabe fazer um preparo pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, ou seja, pericirúrgico com arginina, também é algo bem interessante. Além do clássico, hipertensão e disfunção endotelial. Sendo a única contraindicação em pacientes que têm infecções pelos vírus da herpes. Então, o vírus da herpes se nutre de arginina e vai ter as infecções aumentadas. Então, essa é a nossa contraindicação. Bom, então, esse produto eu gosto muito, chama-se Energy ATP, ou simplesmente Energy. É um produto que contém vários aminoácidos, ele contém HMB, creatina, alanina, arginina, carnitina, taurina, tirosina e magnésio em doses importantes, em doses suficientes. Tá? Eu gosto muito desse produto, tem um sabor agradável, ele é em pó. E essa é uma questão dos aminoácidos. A gente começa a usar cápsulas, a quantidade de cápsulas é absurda, é impossível. Então, os sachês funcionam muito bem, tem que ser assim, porque senão o paciente não vai ter adesão nenhuma. Certo? Então, essa conjuntura HMB com creatina, vocês vejam bem a visão de bloquear catabolismo muscular, favorecer síntese de músculo. E o que eu acho mais interessante nesse produto é que, sem ter zero de cafeína, ele te aumenta o foco, te aumenta a atenção e a tua energia mental e física. Eu, por exemplo, uso esse produto no meio ou no final da tarde. Quando eu estou mais cansado, com menos energia, eu posso usar isso aqui. E indico assim para os meus pacientes também. Eu acho muito bom, não prejudica o sono, não tem nada de cafeína ali dentro. Então, pessoas têm uma energia, uma disposição por mais tempo e já vão ter o benefício do produto que a gente está comentando aqui. Aqui eu coloquei a composição em um sachê apenas, que em geral eu uso um sachê.
Se a gente for pegar os estudos ao pé da letra, a gente está trabalhando em subdose dos ingredientes. Só que a gente está trabalhando com sinergismo de ingredientes, que aí tem um ponto-chave. Então, eu tenho aqui 1,5 gramas de creatina, 1,5 de HMB, 1 grama de taurina, 750 de arginina, vejam vocês mesmos. E tem todo o ácido málico que vem junto com esse magnésio aqui, que acho que é algo que contribui bastante para o efeito direto também. Já que a forma malato de magnésio é a forma que a gente usa quando a gente tem disfunção mitocondrial. Ok? Então, esse produto aqui, para mim, é um produto que eu gosto muito. Eu acrescentei aqui, além de anticatabólico, foco e concentração, que são as indicações clássicas do produto, veganos e vegetarianos. Tá? É um público importante, que tem falta de creatina, de taurina e de carnitina na alimentação desses indivíduos. Tá? Então, atenção máxima, esse é um produto bem feito para esse público também. Aproveitando aqui a questão do foco mitocondrial, que a gente está falando aqui hoje, eu trouxe hoje o meu livro sobre saúde mitocondrial, estou autografando aqui no stand em frente. Depois, eu trouxe poucas unidades, porque eu vim assim, de carro, enfim, mas eu tenho aqui, quem quiser depois pode passar ali, a gente está autografando e conversando com o pessoal. É o meu primeiro livro para profissionais, com linguagem para profissionais da saúde. Então, estou feliz de trazer aqui no evento e estar fazendo essa sessão de autógrafos. Bom, temos um outro aminoácido que todo mundo conhece e utiliza há muito tempo, que é a glutamina. E a glutamina é considerada um combustível para o sistema imunológico, onde uma baixa concentração sanguínea pode prejudicar a função de células imunológicas. E aqui eu acho um ponto muito importante, baixa concentração sanguínea, plasmática. E isso justifica talvez porque alguns indivíduos não se beneficiem, ou quando faz um estudo, uma meta-análise, o uso da glutamina não ajudou. Em média não ajudou. Para uns ajudou muito, para outros não ajudou nada. Na média não ajudou. Por quê? Porque não foi dado ou a dose certa, ou não foi dado para quem precisava. Nutriente é bom para quem precisa. Glutamina é bom para quem tem falta. Se a tua glutamina está boa, tu vai tomar, não acontece nada. Então vejam que a gente tem que evoluir ainda nisso, porque não é um exame fácil de ser feito. Me vê a glutamina no plasma aí. Tu vai ter que pedir um perfil de aminoácidos no plasma. E não é todo lugar que tem isso disponível. Está cada vez mais comum. Vocês podem solicitar isso, eu já faço em vários pacientes meus. Mas é um recurso extra. Então pensem, será que eu vou encarar uma dose alta de glutamina? Bom, que condições clínicas o paciente tem? Existe já uma justificativa baseada em estudos ou em genética? Tem genes que codificam para menores níveis de glutamina no plasma, por alterações de transportadores. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta no raciocínio clínico. Bom, então, como é a produção e uso da glutamina na saúde e na doença? Na saúde, os estoques de glutamina estão em equilíbrio entre a corrente sanguínea e os tecidos. A gente tem fornecimento grande pelo fígado, temos o intestino como um grande consumidor, temos o músculo como um grande doador e assim por diante, mantendo o nível plasmático habitual saudável. Agora, na situação de doença, temos aí o fígado que fornecia, passa a consumir. O intestino que consumia um pouco, consome mais. As células imunológicas aumentam o seu consumo também. E aí o músculo, o que acontece? Depleção de massa muscular e vai cada vez menos, tendo menos glutamina para fornecer. Então, na doença, aumenta o consumo de glutamina para mais do que o que consegue ser fornecido. E com isso, tem uma redução do nível sanguíneo. E aí, vai faltar para quem? Para as células imunológicas, para o fígado, para o intestino. Faltando para o intestino, a gente tem hiperpermeabilidade intestinal. Faltando para essas células imunológicas, elas entram em falência. Não tem efetividade. Os teus soldados estão desarmados, não são capazes mais de atacar o inimigo. Então, lembrando que as células do sistema imune são dependentes de glicose e de glutamina sempre, em qualquer situação, para a manutenção da sua vida. Bom, então,
Imunidade e permeabilidade intestinal são situações que a gente sempre lembra da glutamina, mas todos os estados hipercatabólicos ela vai ser bem importante. Infecções graves, quanto mais grave, maior a dose de glutamina que a gente tem que estar administrando. Outro aminoácido que eu sou apaixonado, N-acetilcisteína. Adoro N-acetilcisteína. Talvez seja um dos aminoácidos mais pesquisados junto com a glutamina. E um ponto importante já aqui, falando de estética, cisteína é o principal aminoácido da queratina. Então, uma causa de unhas fracas é falta de aminoácidos enxofrados, nomeadamente cisteína. Então, não é só ter cálcio ou ter silício, ter micronutrientes, pouca proteína na dieta deixa as unhas fracas, tá? Falta de aminoácidos enxofrados, cisteína. A forma N-acetilada é a forma de melhor absorção e ela tem uma ação direta na síntese da glutationa, aumentando a glutationa endógena. Opa, deu uma repetição aqui, não sei o que foi, mas agora vai. Então, o principal papel do NAC, a N-acetilcisteína, como antioxidante, decorre da sua capacidade de aumentar a concentração intracelular de glutationa. Isso começa a acontecer de forma significativa já com doses de 500, 600 miligramas ao dia. Mas em quadros infecciosos agudos, a gente vai usar doses muito maiores, de mais de 1 grama até 1,5 gramas. Certo? Para conseguir uma elevação significativa e mais importante da glutationa. Então, entre os seus mecanismos de ação anti-inflamatória, suprimindo o NF-κB, ação antioxidante direta, estou tentando mostrar aqui na tela aqui ao mesmo tempo, para vocês não se perderem em todas as telas, e a ação indireta, que é através da glutationa. Então, olha só, ela pode diretamente ser um antioxidante ou através da glutationa. E a ação mais antiga utilizada, que é a ação mucolítica, por quebrar as pontes de sulfeto. O muco, a secreção, quanto mais espessa ela é, mais aderida no trato respiratório, mais pontes ela tem. E o NAC consegue quebrar essas pontes de sulfeto, fluidificando a secreção e facilitando a sua eliminação. O detalhe é que esse muco não recobre só o trato respiratório, ele recobre também o trato gastrointestinal. A gente sabe que existe um muco saudável, suficiente, normal, que recobre o trato gastrointestinal. Então, uma dose muito grande de NAC pode, por muito tempo, fluidificar também o muco protetor gastrointestinal. Então, essas doses de 2, 3, 4 gramas ao dia não são doses para usar para o resto da vida. Ok? Então, só esse ponto que eu gosto de salientar. Beleza. Entre os seus usos, doenças neurodegenerativas, uso de diversas substâncias de abuso, drogas lícitas ou ilícitas, doenças oculares, tanto quanto a taurina, infertilidade masculina e doenças gastrointestinais. Muito bem estudada em intoxicação por paracetamol, por exemplo, e também em outras doenças, muito estudo em doenças psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade, bipolaridade e Parkinson também, tem vários estudos muito em seres humanos, estudos clínicos com N-acetilcisteína. Então aqui o resumo então do que eu falei sobre a acetilcisteína: detoxificante, antioxidante, esteatose hepática, endometriose, tem estudos bons também, infecções virais de todo tipo a gente encontra, hepatite tem vários estudos, enfim, tem estudos das ordens psiquiátricas mais diversas, como a gente comentou aqui. E vejam, os estudos chegam a usar 6 gramas por dia. Nas intoxicações, mais intoxicação aguda por paracetamol, algum solvente, aí se usam até 20 gramas, por exemplo, num dia, em 24 horas, para terem uma ideia. Só estou falando isso para terem uma ideia da segurança dela. Não é para a gente usar, isso aí é dose endovenosa em quadros agudos, hospitalares para intoxicação. Só para vocês saberem, porque senão a gente olha aquilo, aquele produto tem NAC 100 miligramas.
é significativo, qual que é o resultado disso, né? E tem um outro produto que não é um aminoácido, mas que eu gosto muito de falar sobre ele, que é a goma acácia. A goma acácia é uma fibra prebiótica que melhora parâmetros renais e hepáticos, que tem ação anti-inflamatória, reduz proteína C reativa e tem ação antioxidante. E por que eu coloquei a fibra acácia ou goma acácia junto? Porque no Guardian tem todos esses produtos juntos, conjuntamente. E tem mais do que esses ingredientes, do que esses aminoácidos e do que fibra acácia ainda. Então, ele tem a fibra acácia em 5,7 gramas, uma dose terapêutica suficiente. Tem o extrato de levedura, 300 miligramas, como fonte de nucleotídeos. Isso é muito importante para a saúde intestinal e imunológica. Isso aqui confere 150 miligramas de nucleotídeos. Tem a beta-glucana de levedura, além da glicina, glutamina e cisteína. E esse trio trabalha sinergicamente para aumentar a glutationa. Aliás, esse quarteto, porque a vitamina C também, isoladamente, humanos suplementando 500 miligramas de vitamina C ao dia, aumentam os seus níveis celulares de glutationa. Então vejam o sinergismo que a gente tem aqui. Lembrando, para quem não se deu conta, a glutationa é feita de 3 aminoácidos: glicina, glutamina e cisteína. Então a gente tem os 3 aqui trabalhando sinergicamente, complementa com um zinco quelado, 15 miligramas e 2.000 de vitamina D. Então, tive resultados bem interessantes em imunidade de pacientes com infecções recorrentes. Usar durante o inverno, por exemplo, um sachê ao dia é uma forma ótima de prevenção de gripes, de resfriados, de infecções de inverno. E não é só pela vitamina C, pelo nucleotídeo, pelo aumento da glutationa, pela beta-glucana de levedura, pela fibra acácia, a vitamina D, o zinco. Então isso aqui é um verdadeiro guardião da imunidade. Então é um produto também que eu gosto muito, que eu uso, e acho que quem não usa ainda vai ter ótimos resultados com os pacientes. Eu também coloquei a composição em um sachê também, porque eu frequentemente uso um sachê apenas ao dia, e só nos quadros agudos eu aumento para 2. Eu prefiro usar um de Guardian e um de Energy, em geral, a longo prazo, do que 2 do mesmo produto, para ter um sinergismo de mais aminoácidos atuando. Bom, então aqui o que vocês têm de aplicações do Guardian, que eu já havia comentado a maior parte anteriormente, e aqui a gente chama a atenção de desordens que estão associadas a uma permeabilidade intestinal aumentada. Então, desordens psiquiátricas, humor e depressão, alergias, doenças autoimunes, pacientes com doenças inflamatórias de uma forma geral, doenças crônicas, a gente sabe que sempre cruzam com aumento de permeabilidade intestinal. Bom, enfim. Eu quero ainda trabalhar um terceiro grupo de aminoácidos, que foi aquele primeiro grupo que eu comecei a estudar e que eu comentei no início da palestra, que são os aminoácidos essenciais. E a Central Nutrition, que me convidou aqui hoje, foi a primeira empresa que começou a abordar no Brasil o conceito do uso dos aminoácidos essenciais. E por isso eu também fico feliz de estar conversando com vocês aqui hoje, deles terem me convidado lá no início para participar desse projeto. E quando eu comecei a ler, gente, eu quero a atenção de vocês, quando eu comecei a ler algumas das frases que eu trouxe aqui, eu fiquei muito impactado. Fiquei muito impactado mesmo. Então eu trouxe algumas dessas frases que eu li em artigos científicos que mais me impactaram, eu trouxe aqui para vocês hoje, ok? Tudo bem? Posso mostrar? Bora lá então. Nos últimos anos foi demonstrado que os aminoácidos essenciais são os únicos aminoácidos responsáveis pela indução do anabolismo muscular. Isoladamente. Somente o que o corpo precisa para realizar síntese de novas miofibrilas, de novas fibras musculares, são os aminoácidos essenciais. Somente os aminoácidos essenciais são necessários para melhorar a síntese proteica em pacientes agudos, afirmaram esses outros autores. Há
melhora de massa magra, capacidade e força muscular após 16 semanas, 4 meses de suplementação apenas com os aminoácidos essenciais, sem nenhuma outra intervenção nutricional. Só usando aminoácidos essenciais. A ingesta dos aminoácidos essenciais logo após o exercício aumentou a síntese de proteínas musculares em adultos mais velhos, em idosos. Aminoácidos essenciais e exercício são uma terapia eficiente no tratamento da perda muscular. Em pacientes hipercatabólicos, como por exemplo em pacientes sépticos, há um fornecimento endógeno muito elevado de aminoácidos não essenciais. Não essenciais. Esse é o ponto. Esse slide aqui explica por que os aminoácidos essenciais são tão eficientes. No nosso estado normal, eu vou ter um fornecimento endógeno de aminoácidos não essenciais devido ao catabolismo muscular. Por exemplo, eu faço um jejum de 16 horas, eu começo a fazer catabolismo de músculo para manter a minha aminoastemia, para fonte de energia. E com isso eu estou cheio de aminoácidos não essenciais no plasma. E os essenciais vão caindo. Quando eu reponho com os essenciais, eu nivelo, é suficiente. Eu não preciso repor essenciais e não essenciais. Vocês entenderam o que acontece? Vocês viram as minhas mãos aqui? Se eu fizer a reposição dos dois, eu subo o essencial e subo o não essencial junto. Isso aqui vai continuar sobrando. O que eu vou usar é o que está aqui. Eu tenho que ter essa proporção molar, que é o que o músculo consegue usar. Então, se eu estou em fornecimento endógeno alto dos não essenciais, eu só preciso dar os essenciais para ele usar tudo isso aqui e fazer músculo. Ok? Sim ou sim? Beleza. Então, ok, isso já explica tudo o que eu queria. Ótimo. Então, os aminoácidos essenciais são capazes de estimular a síntese de músculo mais do que o dobro do que a mesma quantidade de um whey de alta qualidade. Mais do que o dobro. 10 gramas de aminoácidos essenciais têm mais ou menos a mesma eficácia de 20 gramas, pelo menos, de um whey protein, uma proteína de ótima qualidade. E equivalem a 30 gramas de proteína da dieta. Que bom que vocês estão sentadas, senão iam cair. Ok? E eu vou aqui agora para a International Society of Sports Nutrition Position Stand. E aqui eles dizem o seguinte. No 7º ponto. Eu vou traduzir. 10 gramas de aminoácidos essenciais na forma livre ou junto com 20 a 40 gramas de proteínas estimulam maximamente a síntese proteica muscular. Por que 10 gramas de aminoácidos essenciais estimulam maximamente a síntese proteica junto com 20 a 40 gramas? Porque as outras gramas não fazem diferença. O que faz diferença é o conteúdo de aminoácidos essenciais. Então, quando eu uso 20 gramas de whey, eu estou usando 10 de aminoácido essencial. Os outros 10 não fazem diferença. Quando eu tenho proteínas da dieta, 30 ou fechando mais 20 ou 30 gramas, ou seja, em 40 gramas, digamos que seria 10 de essenciais e 30 de não essenciais. Se eu pegar proteínas vegetais, por exemplo, o que importa são as 10 de essenciais que eu tenho. É o mesmo raciocínio quando eu uso proteína vegana comparado com whey. Por que 20 gramas de whey é melhor que 20 de proteína vegana? Porque tem menos aminoácidos essenciais em 20 de proteína vegana. Eu tenho que aumentar a quantidade. O que importa é o que tem de essencial. Então, quando eu dou aminoácido essencial puro, eu estou entendendo o que o meu corpo precisa. E com a grande vantagem que eu não estou gerando, como a gente chama, escória nitrogenada. Eu não estou gerando sobra de aminoácidos que vão só servir para aumentar a ureia.
Então, esse produto aqui, que foi o produto pioneiro no mercado brasileiro, o Aminu, que é um produto à base de aminoácidos essenciais exclusivamente, ele pode ser usado, eu uso também em pacientes com doenças intestinais de desbiose. Por que, Gabriel? Porque tem muita putrefação proteica. Imagina os pacientes com hipocloridria. O paciente quer crescer, quer fazer músculo, tomando aquele monte de whey, proteína vegana, cheio de desbiose, cheio de gases. Não é o que a gente tem? Começa a tomar proteína e começa a ter fermentação. E fica aquele caos desbiótico. O paciente começa a estar apodrecendo por dentro. Isso não acontece com aminoácidos essenciais. Aproveitamento completo. Boa essa, hein? Curtiu? Ó, pacientes com atividade física, veganos, pós-cirúrgico, dieta hipocalórica ou hipoproteica, sarcopenia, idosos. Idosos eu acho um público muito importante de ser trabalhado, gente, porque não querem mais consumir proteína. É uma briga na clínica, quem é nutri sabe. Tu tem que dar proteína, eles não querem comer, não querem mastigar, querem comer uma porção pequena. Por quê? Tem pouca enzima digestiva, tem pouco ácido clorídrico, os dentes às vezes não estão tão bons. Né? E aí? Eu praticamente uso, e para mim a minha conversa de consultório é muito em cima de músculo. É muito em cima de músculo com todos os meus pacientes aí a partir de 50 anos. O meu trabalho de consultório é que a gente tem que manter músculo e aumentar músculo. Isso é longevidade, gente. O Ricardo falou sobre isso também. Então, pacientes acamados, pacientes imobilizados, pacientes sépticos, pacientes críticos, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca. E agora, isso aqui são os estudos que eu já li com aminoácidos essenciais. Tá? Eu acrescento aumento de massa magra também, má digestão por minha conta própria e alergias. Quanta gente com alergia ao whey protein, depois começa a usar proteína vegana, começa a ficar com reações estranhas também. Então a gente tem que rotacionar as proteínas do paciente, porque ele vai ficando alérgico. Então o aminoácido essencial ele é alergênico, não alergênico. Então isso é incrível. Não gera desbiose, não gera fermentação e não é alergênico. Então, uma grande forma também de usar uma suplementação de proteína para preservação de massa magra dos nossos pacientes. Um sachê tem 5 gramas. Então, eu gosto de fragmentar. Em geral, eu uso um sachê nos horários de mais dificuldade na ingestão proteica. Ou num lanche da tarde, ou num desjejum. Eu vou ver como é que eu vou ajustar na conduta com a dieta. Né? Para quebrar, o que eu quero é quebrar os vales de aminoastemia. Eu não quero vales de aminoastemia, eu quero manter a aminoastemia plasmática. E eu vou ver onde é que eu não consegui fechar no meu cardápio. Simples, é isso que eu vou fazer. E ali eu vou jogar o sachê do Aminu. Ok? Então aqui tem o perfil de aminoácido, não tem tanta relevância para nós, mas tem o perfil de aminoácido aqui que funciona, baseado em estudos, o fornecimento para o músculo é eficiente. Eu também uso na minha prática, no último ano, eu eliminei o meu uso de whey protein e de proteína vegana praticamente muito baixo, o whey protein foi a zero, e troquei por aminoácidos essenciais, e mantive a minha massa magra, até aumentei mais, e está tudo bem. Eu juro que eu tinha um receio, mesmo depois de ler vários estudos, que eu não posso parar de tomar whey. Mas é aquela coisa de anos e anos e anos usando. Né? E lendo estudos também. Só que tem outros estudos e as coisas mudam e a gente tem que verificar o que acontece na prática. Então eu não quero ter tantas proteínas do leite no meu corpo, eu não quero estar liberando tanto IGF-1, eu não quero tanta ação insulínica. Então eu vou trabalhar com outro nível de suplementos e fui para os aminoácidos essenciais. Os resultados estão tranquilamente idênticos ao que eu tinha antes, se não um pouco melhores. Sem o problema das reações alérgicas, obviamente. Então, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a Central Nutrition e por que eu aceitei estar dando esse convite aqui. Né? As empresas que me convidam sabem que eles só me convidam para os produtos que eu uso e que eu confio. E eles têm
no DNA deles é trabalhar com profissionais prescritores. Eles realmente acreditam que desenvolvem suplementos alimentares para o profissional prescrever. Então, eles trabalham isso de uma forma bem forte, com evidências científicas embasando os produtos, para que o profissional prescritor tenha soluções para o seu paciente. Esse é o ponto fundamental. Então, acho que isso é uma visão deles que eu gosto muito também. Quem quer se tornar um prescritor, é só escanear esse QR Code aqui, que vai se cadastrar e vai receber amostras, conteúdos técnicos e também os produtos de lançamento recebe de presente também. Então, é uma boa, eu gosto de ter os produtos para provar e para poder usar com os meus pacientes também. A questão de palatabilidade, de sabor é super importante, saber as doses, poder olhar o rótulo com calma. Então, são coisas que a gente gosta de fazer, né? Imagino que vocês também façam, que nem eu. Então, é importante que vocês se tornem profissionais prescritores. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que a gente tem ferramentas nas nossas mãos muito úteis para poder ajudar na saúde dos nossos pacientes. E esse trio, o Guardian, o Energy e o Aminu, fazem parte das minhas prescrições, são algo que eu gosto muito, porque realmente agregou algo que não se tinha no mercado. Não é mais do mesmo. Isso eu valorizo muito numa empresa que pensa de forma diferente, que pensa fora da caixa. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter trazido esse conteúdo para vocês e, enfim, respeitem os seus genes e pratiquem nutrição funcional, porque em cada garfada o seu destino está sendo determinado. Muito obrigado e até a próxima.